Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas e hoje a gente vai resolver essa questão aqui do Halliday, do volume 3, né, que é o volume de eletromagnetismo. Duas esferas condutoras de mesma massa m e carga q estão penduradas em fios não condutores de comprimento L. Suponha que o ângulo é tão pequeno que a aproximação tangente de θ é aproximadamente o seno de θ e ela possa ser utilizada. Aí o item A, né, ele dá essa figura aqui. O item A ele pede para mostrar que a distância de equilíbrio entre as duas esferas é dada por essa expressão aqui. X igual a Q ao quadrado L sobre 2πε0 mg, tudo isso elevado a 1/3. Né? Vamos lá. Quais são as forças que atuam nessa esfera? Como essas cargas aqui são o mesmo valor em módulo e também em sinal, então a gente sabe que essas duas cargas aqui elas tendem a se afastar. Então a gente vai ter uma força aqui, uma força elétrica apontando para cá, empurrando essa carga para longe da carga à esquerda. A gente tem uma tensão aqui, produzida pela corda, vou chamar de T. Além disso, eu tenho a força, né? Ele não desprezou a massa da carga, então a gente tem aqui também a força peso atuando nessa carguinha. Agora o problema é marcar os ângulos, né? Então vamos fazer uma pontilhada aqui. Como a gente vai analisar aqui, a gente tem que determinar, a gente tem que impor a condição de que a somatória das forças aqui, tanto em x quanto em y, tem que ser zero. Eu vou determinar que eu vou utilizar esse sistema aqui de eixos coordenados, x e y. Se eu fizer uma pontilhada aqui paralela a essa outra pontilhada aqui, que esse ângulo aqui também é θ. Vou até botar de outra cor aqui, para a gente se localizar melhor. Aqui mede θ. E basicamente agora é só a gente aplicar a decomposição dessas forças. Então vamos lá. Para resolver o item A, o que a gente tem? A gente tem que impor a condição que o somatório das forças que atuam ali na carga é igual a zero. Então vamos lá. Essa tração aqui, essa tensão, perdão, a gente pode decompor ela em duas componentes. Uma componente vertical, que eu vou chamar de TY, e uma componente horizontal, que eu vou chamar de TX. Perfeito? Quem que é TY? A gente consegue tirar aqui, ó, que o módulo de TY é T. Para eu transformar, se a gente for pensar nisso aqui como se fosse um triângulo retângulo aqui, para eu transformar a hipotenusa nesse cateto aqui que é adjacente, eu tenho que multiplicar pelo cosseno do ângulo. Como eu utilizei o cosseno para vertical, nada mais justo aqui que usar o seno para horizontal. Em x, como que fica? Em x, quais são as forças que atuam no eixo x? Eu tenho a força elétrica. Como a força elétrica aponta para o sentido positivo, ela carrega aqui o sinal positivo. E a tensão aponta no sentido contrário do eixo x, ela carrega o sinal negativo. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque eu quero impor a condição de equilíbrio. Em y, a mesma coisa. A força que aponta no sentido positivo de y é a tensão em y. Então, mais ty. E a força que aponta no sentido contrário de y é a força peso. Então, a gente tem menos P igual a zero. Agora é só a gente destrinchar, né? Vamos lá. Vamos analisar primeiro
o x. Então, vamos lá. Em x, então eu tenho a força elétrica aqui igual a tensão em x. Quem que é a força elétrica? Força elétrica é K, o produto das cargas. Então, como são a mesma carga, vai ficar aqui Q vezes Q, dividido pela distância entre elas. No caso, a distância entre elas é x, sobre x ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a tensão em x. Quem que é tensão em x? T seno de θ. T seno de θ. E agora vamos analisar aqui em y. Tensão em y tem que ser igual a força-peso. Tensão em y a gente viu que é T cosseno de θ. E a força-peso, ela é a massa vezes a gravidade, né? O módulo dela a gente determina como sendo o produto da massa vezes a gravidade. Agora, para a gente resolver finalizar o problema, a gente tem várias saídas, na verdade, só que a mais rápida aqui é a gente pegar a equação azul e dividir pela equação verde. Eu já escrevi ela aqui na ordem correta, que a gente vai dividir a azul pela verde, ou a verde pelo azul. E vamos utilizar aqui essa informação que o enunciado nos deu, que a tangente de θ é aproximadamente o seno de θ. Vamos fazer aparecer essa tangente. Então eu vou dividir o lado esquerdo da equação azul pelo lado esquerdo aqui da equação verde, e o lado direito da equação azul pelo lado direito da equação verde. Quando eu fizer essa divisão, o que vai me retornar? Eu vou ter K, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Como eu vou dividir uma fração por outra fração, né? Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui tem que ser igual a t seno de θ dividido por t cosseno de θ. Só para quem não pegou, eu posso considerar que isso aqui é uma fração, né? Está dividido por 1. Aí vai ficar esse vezes o inverso de mg, que é 1 sobre mg, e vai me resultar nesse cara aqui. E a divisão aqui de t seno de θ por t cosseno de θ vai dar seno de θ sobre cosseno de θ, porque t com t vai cortar. E seno de θ dividido pelo cosseno de θ é a minha tangente. Então, a minha equação final que eu chego aqui é igual a x ao quadrado mg igual a tangente de θ. Aí agora, essa informação que ele deu a gente vai utilizar. Porque para a gente achar aqui a tangente de θ, a gente precisaria desse tamanho aqui. Que eu não sei quanto que vale. Esse tamanho aqui eu não sei quanto que vale. Mas eu posso, em vez de usar a tangente de θ, como ele fala que o θ é muito pequeno, eu posso trocar essa tangente de θ por seno de θ. Então, na verdade, isso aqui é aproximadamente igual a seno de θ. E o seno de θ é muito mais fácil da gente calcular. Se isso tudo aqui mede x, esse tamanho daqui para cá mede x sobre 2. Vou fazer até com a cor que funcione, né? Então, esse tamanho aqui mede x sobre 2. E o seno de θ é o cateto oposto, x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, a gente fica que K, Q ao quadrado sobre x ao quadrado mg é igual a x sobre 2 dividido por L, que vai me resultar aqui em x dividido por 2L. Primeiro vezes o inverso da segunda. Agora a gente quer achar o x, então vamos olhar para essa igualdade aqui. Então eu tenho aqui K,
que é o quadrado sobre x ao quadrado mg igual a x sobre 2L. Vou passar o x ao quadrado que está dividindo multiplicando para o outro lado, ou multiplicar os dois lados por x ao quadrado. Vai ficar. E passar esse 2L aqui para o outro lado, multiplicando o k aqui ao quadrado. Então vamos ficar com 2L k q ao quadrado sobre mg igual a x ao cubo. Aí lembrando que k é igual a 1 sobre 4π epsilon 0. A gente pode trocar aqui esses valores. A gente vai chegar que x ao cubo é igual a 2L vezes q ao quadrado sobre 4π epsilon 0 mg. A gente cancela esse 2 com esse 4. E por fim a gente extrai a raiz cúbica dos dois lados. Não tem o sinal de mais ou menos. Então vai ficar... Vou deixar como o enunciado diz, que é q ao quadrado L sobre 2π epsilon 0 mg elevado a 1/3. Essa aqui é a resposta do item A. Bom, o item B, ele pede para determinar o valor do módulo de Q se o valor do tamanho do fio é de 120 centímetros, a massa é 10 gramas e a distância entre as cargas é de 5 centímetros. Eu posso utilizar essa fórmula, mas eu vou voltar nessa aqui, que ela é um pouquinho mais tranquila de trabalhar, está mais compacta. Então vamos voltar nela aqui. E vamos isolar o Q ao quadrado. Para isolar o Q ao quadrado aqui é muito simples. Só passar esse mg aqui que está dividindo multiplicando. Isso aqui vai ficar x ao cubo mg dividido por 2lk. Beleza. Vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de Q ao quadrado é um módulo de Q. Isso aqui tem que ser igual a raiz quadrada de x ao cubo mg sobre 2lk. Perfeito. Tomando cuidado aqui só com as unidades, porque está em centímetro, está em grama, a gente tem que passar aqui para o SI, para não dar problema, né? Sempre bom passar tudo para SI. Então vamos ter 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao cubo. 5 centímetros eu posso escrever como sendo 5 vezes 10 a menos 2 metros. Vezes a massa aqui é 10 gramas, que é 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes a gravidade. Eu vou adotar 10 para facilitar. Valor aproximado. Aqui eu escrevi 2kk, 2lk. 2lk. 2 vezes 120 vezes 10 a menos 2, vezes o k, que é 9 vezes 10 a nona. Beleza. Aí vamos só simplificar aqui. O módulo de Q vai ser a raiz de 5 ao cubo é 125 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 1, que aqui vai dar 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3. 240 vezes 9 vezes 10 a menos 7. 10 a 7. 10 a 7. Beleza. Basta agora a gente... 240 vezes 9. Fazendo a calculadora aqui. 240 vezes 9. 2160. Vezes...
que a gente pode melhorar. 10 a menos 14. Resolvendo essa expressão aqui, basta a gente botar na calculadora. Melhor, na verdade, é a gente quebrar isso aqui em duas. Vai ficar a raiz de 125 sobre 2160 vezes a raiz de 10 elevado a menos 14, que é só dividir esse expoente por 2 por conta da raiz. Vai ficar 10 a menos 7. Esse resultado aqui vai dar 0,24. 0,24 vezes 10 a menos 7. Ficar só um pouquinho mais bonito, a gente pode colocar 2,4 vezes 10 a menos 8 coulombs. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.